E aí, circuncisão, na carne ou no coração? E os gentios, quem são? Você não sabe? Vem comigo que a gente vai aprender sobre isso agora. Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós estaremos estudando a 6ª lição deste trimestre, que fala sobre a condição dos gentios sem Deus. E nós faremos como sempre, eu não vou fazer a leitura do texto na revista, somente farei os comentários e você acompanha aí de onde você estiver assistindo. Mas antes de nós entrarmos no conteúdo da lição, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para que você possa ser notificado de todo o conteúdo que nós colocarmos aqui. E também pedir, porque não custa nada, deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem você ama, para que a vida dessa pessoa seja tão edificada quanto a sua será. Amém? Vamos lá para a nossa introdução. E nessa aula a gente vai tratar da condição dos gentios sem Deus. E na aula anterior nós tratamos e aprendemos que o ser humano ele estava morto. E sem Deus ele estava completamente sem vida. Mas nós aprendemos também que o grande amor de Deus ele deu nova vida a homens e mulheres. E hoje nós aprenderemos que o propósito de Deus vai além do indivíduo, mostrando que implica também em trazer pessoas, seja qual for a etnia ou a origem, para ser da família de Deus. E para que isso acontecesse, uma grande transformação teria que ser feita na situação dos gentios. O texto de Efésios, capítulo 2, versículo 11, e Efésios, capítulo 2, versículo 13, são marcados respectivamente pelas palavras "noutro tempo" e "agora", para mostrar a situação dos gentios antes e depois da conversão a Cristo. Antes, sem Cristo, os gentios estavam longe de Deus, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, eles foram aproximados. O preço dessa reconciliação foi o sangue de Cristo. A parede da separação ruiu e um novo povo nasceu, a Igreja de Cristo Jesus. Vamos para o nosso primeiro tópico, que fala sobre chamados incircuncisão. O primeiro ponto é o conceito da circuncisão. A circuncisão ela é uma pequena cirurgia feita no prepúcio de todos os meninos judeus. Quando o menino judeu tem 8 dias de vida, é realizada uma cerimônia onde se retira um pequeno pedaço de pele chamada prepúcio. Esse pedaço é retirado do órgão genital masculino. Esse procedimento não causa danos físicos, mas serve como um sinal de que a criança ela pertence a um povo diferente do povo gentil. Fica sempre uma marca no seu corpo para que ela possa sempre se lembrar disso. Deus ele estabeleceu a circuncisão quando fez seu concerto com Abraão, lá em Gênesis 17:10. Era um sinal estabelecido por Deus a Abraão e os seus descendentes, o povo judeu. Quem não era circuncidado era tido como incircunciso e, portanto, ele era excluído do concerto, ele era excluído do povo. O circuncidado era os homens. Eles eram circuncidados porque o homem ele era considerado líder espiritual de sua família. Quem era circuncidado tinha a responsabilidade de obedecer a Deus e ensinar seus filhos a obedecerem também. O problema é que quando Deus chamou Abraão, ele deu um sinal na carne, não era para que os judeus se gloriassem disso, não, mas para que eles fossem uma bênção para os gentios. Mas Israel falhou em testemunhar para os gentios. Israel corrompeu-se como e com as nações gentílicas. Eles entenderam errado o ato, o pacto, a ideia da circuncisão. Vamos lá para o segundo ponto, entender sobre o significado religioso da circuncisão. O significado religioso da circuncisão, ele apontava para a separação do pecado e para a exclusividade para Deus. Ele era um indicativo de que os israelitas aceitaram o concerto com Deus e de ter o próprio Deus como Senhor deles. Era um sinal de justiça que tinham mediante a sua fé. Por meio deste sinal, o povo
judeu, ele se lembraria das promessas que Deus tinha feito a eles. Eles se lembrariam também das suas obrigações pessoais diante da aliança, diante do concerto entre eles e Deus. Só que com o passar do tempo, os judeus eles supervalorizaram a circuncisão e se esqueceram do valor espiritual que aquilo tinha. A circuncisão havia sido dada por Deus a Abraão como um sinal externo de que a pessoa pertencia ao povo da aliança. Mas tanto o ritual físico quanto a palavra circuncisão tomaram um lugar, assumiram uma importância exagerada. Eles se apegaram tanto ao valor externo do sinal que dividiram o mundo em duas partes. Colocaram os judeus circuncisos e os não judeus incircuncisos. Com um certo tipo de escárnio, eles chamavam aqueles que não eram judeus de incircuncisos, ou seja, eles não traziam à sua carne o sinal físico que distinguia os israelitas como o povo de Deus, o povo que tinha uma aliança com Deus. Era tão sério essa situação que os judeus se recusavam até mesmo comer com os incircuncisos. Segundo o estudioso William MacDonald, os termos incircunciso e incircuncisão eram termos de desprezo étnico, semelhante àqueles que são usados hoje em dia para se referir à nacionalidade em que as pessoas menosprezam, por exemplo. A força dessa palavra ela pode ser sentida na frase que Davi fala sobre Golias, quando ele chega e pergunta: quem, pois, é esse incircunciso filisteu para afrontar ao exército do Deus vivo? Então, ela tinha um peso muito grande, só que a ideia da circuncisão ela era a separação do pecado e a exclusividade para Deus, porém ela nunca foi sobre desprezar e excluir pessoas. Como eu disse, entenderam errado. Tá? Vamos para o ponto 3, que fala sobre a circuncisão do coração. Em contraste agora com os incircuncisos, os judeus eles se autodenominavam-se os circuncisos. Eles tinham muito orgulho de serem chamados assim. Eles tinham muito orgulho de serem identificados assim, porque era como eles se identificavam como um povo separado de todas as demais nações. Eles eram diferentes. Para os judeus, os gentios eram cães incircuncisos. O mais triste é que os judeus se valiam nessa marca física em vez de depositarem a sua fé na realidade espiritual que esse sinal representava. Paulo ele vai criticar essa ostentação, dizendo que a circuncisão dos judeus era feita na carne, por mãos humanas, sendo meramente física, algo que não tinha o valor que eles achavam que tinha. Embora eles tivessem um sinal externo da aliança do povo de Deus, eles não possuíam a realidade interna de uma verdadeira fé no Senhor. Porque, como diz Romanos 2:28, o judeu, porque não é o judeu o que é exteriormente, nem é incircuncisão o que é exteriormente, na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Ou seja, o verdadeiro judeu, ele era aquele que possuía uma experiência espiritual interior no coração, não apenas uma marca física no seu corpo, não apenas algo que as pessoas na sua intimidade poderiam ver, não, era algo que Deus podia ver. A circuncisão que vale não é do prepúcio, não é algo externo, mas é a circuncisão do coração. Já ainda no Pentateuco, antes de Paulo falar alguma coisa, a própria lei de Moisés, o Senhor ele revelava a Israel que a circuncisão mais importante, a circuncisão que ele buscava não era retirada de um prepúcio do menino de 8 dias, não. Mas ela, antes de tudo, um pacto, uma aliança que estabelecesse entre Deus e o homem, no qual o homem ele abriria mão do seu poder de vontade
para passar a fazer a vontade de Deus, para assumir um compromisso de servir e de agradar a Deus dali para frente, de ser um membro do Senhor, de fazer parte de uma nação santa, de um sacerdócio real, de uma geração eleita. Não é por outro motivo que Moisés ele exortou o povo em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16, que circuncidasse um prepúcio do seu coração e não endurecessem a sua cerviz, bem como deixou a promessa ao povo de Israel de que Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, circuncidaria o seu coração e o coração de sua semente para que amassem ao Senhor, seu Deus, de todo o coração e com toda a sua alma, para que vivessem. Então nós podemos observar que na própria lei de Moisés, a circuncisão, ela é apresentada como um pacto de obediência, como um pacto de amor e de adoração a Deus. Paulo ele vai lembrar que a partir do momento em que eles haviam aceitado a Cristo e passado a obedecê-lo, o que significa amá-lo, pois quem ama a Jesus cumpre os seus mandamentos, eles já estavam circuncidados. E o que é mais importante, com a circuncisão que Deus desejava, com uma circuncisão plena, com uma circuncisão permanente, uma circuncisão que não era apenas física, mas era espiritual. A circuncisão que havia sido anunciada e pregada pelo profeta Jeremias a um povo que, embora circunciso na carne, estava distante da vontade do Senhor. Os judeus eles sentiam-se seguros acerca da sua salvação por causa da circuncisão. Eles acreditavam, e eu ainda acredito que pensam, que o homem circuncidado, o homem que não é circuncidado, ele vai para o inferno. E aquele que é circuncidado, ele não vai para o inferno, ele está salvo. E que a circuncisão, ela livrará Israel do inferno. Até mesmo no princípio da igreja, os cristãos vindos do judaísmo acreditavam nessa questão, como em Atos 15, versículo 1, que diz: então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidades, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. De igual modo, eu creio que muitos crentes, infelizmente hoje, argumentam sobre isso, que são especiais, porque possuem uma Bíblia, porque frequentam uma igreja, porque foram batizados ou porque participam da Santa Ceia. O verdadeiro cristão, porém, não é uma pessoa que meramente ela se submete a certos rituais, mas é alguém que adotou essa forma de, não como um rito, mas como uma forma de viver. É alguém que decidiu crer naquilo que foi estabelecido pelo Senhor e que deseja, dessa forma, expressar o amor e a devoção, buscando o louvor que procede não de homens, mas de Deus. Ou seja, existem muitas pessoas que estão se baseando no que o externo mostra e se esquecendo que aquilo que Deus realmente busca está aqui dentro, que é um espírito que o adore em espírito e em verdade, né? Então vamos falar no ponto 4, a circuncisão na nova aliança. O maior álibi que os opositores de Paulo tinham era justamente o fato de Paulo não ensinar sobre a circuncisão. O tema central de Gálatas é a justificação pela fé, onde aparece uma forte defesa dessa doutrina, tanto teológica nos capítulos 3 e 4, quanto prática nos capítulos 5 e 6. Os falsos mestres, os judaizantes, que Paulo chama de maus obreiros, eles ensinavam que era necessário ao novo convertido passar por alguns rituais e observar preceitos da lei. E como Paulo não pregava esse evangelho falso, ele passou a ser duramente perseguido e caluniado. Aqueles judaizantes, eles orgulhavam-se de ser obreiros da justiça. E Paulo descreve as obras deles como obras más, visto que o pior tipo de iniquidade é qualquer tentativa de agradar a Deus por meio do esforço próprio ou de desviar a atenção da redenção consumada de Cristo. Ou seja, de querer mostrar que as nossas obras, como nós falamos na aula passada, elas são maiores do que
o sacrifício de Cristo na cruz. Isso é a maior iniquidade que o homem ele pode cometer. E eles de fato eram portadores de uma falsa circuncisão. Ironicamente, a circuncisão dos judaizantes não era um símbolo espiritual, mas tratava-se meramente de uma mutilação física. O verdadeiro povo de Deus não possui meramente um símbolo da necessidade de um coração limpo. Eles, na verdade, foram purificados do pecado por Deus. A primeira característica que Paulo vai usar para definir um verdadeiro cristão é que nós adoramos a Deus no nosso espírito. O verdadeiro cristão, ele confere todo o crédito pelo que ele é a Cristo, não confia na sua carne. Quando Paulo fala de carne, Paulo está se referindo à humanidade não redimida do ser humano, às suas próprias habilidades, às suas próprias realizações à parte de Deus. Os judeus, eles colocavam a sua confiança no fato de serem circuncidados e serem descendentes de Abraão. E eles colocavam a sua confiança nas realizações das cerimônias exteriores e das obrigações da lei mosaica, coisas que eles achavam que poderiam salvá-lo, quando na verdade não. O verdadeiro cristão, ele vê sua carne como pecaminosa. Nós olhamos para nós e não vemos em nós qualquer capacidade de merecer a salvação ou de sequer agradar a Deus. Mas nós entendemos que fomos alcançados pela graça, que fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor divino, que nos faz esse favor imerecido de nos dar a salvação e de nos fazer ser amado por Deus. Vamos lá para o segundo tópico da nossa lição, que fala sobre estranhos ao concerto da promessa. O primeiro ponto é uma vida sem Cristo. Uma vida sem Cristo, ela é ao contrário de estar em Cristo. Os gentios, eles estavam espiritualmente falidos, eles estavam sem Cristo, longe das bênçãos espirituais que nós tratamos na aula 2, tá, deste trimestre. E se eu fosse você, se ainda não assistiu todas as aulas, volta lá, assiste a aula 1, 2, 3, 4, 5, tá, porque elas se comunicam, elas se linkam, então é importante, tá, que você assista todas as aulas. Os gentios, eles estavam separados de Cristo. Eles não tinham nenhuma relação com Cristo. Eles, enquanto os judeus estavam aguardando o Messias, os gentios não tinham ninguém para aguardar. Eles não sabiam de nada sobre isso. Os efésios, eles adoravam, por exemplo, a deusa Diana, ao invés de adorar a Cristo. Eles estavam vivendo imersos numa escuridão espiritual. Assim eram todos os gentios, e assim são todos os que ainda não receberam a Cristo como Salvador. Eles vivem na escuridão, eles vivem imersos naquilo que eles não entendem, naquilo que eles vivem numa forma enganosa, quando na verdade eles estão distantes de Cristo. Mas quando eles aceitam a Cristo, eles são aproximados para passar a ter uma vida em Cristo, uma vida que está em Cristo Jesus. Então antes eles não tinham nenhuma relação, eles não tinham nada, não aguardavam nada, porque eles não tinham absolutamente nada. Ponto 2, separados da comunidade de Israel. O que era essa comunidade? A comunidade de Israel era um ambiente no qual Deus ele se manifestava e se tornava conhecido. Os gentios, eles estavam fora desse círculo que adorava ao Deus verdadeiro. Deus havia chamado Israel e havia dado para eles a lei e dado também as suas bênçãos, mas o povo gentil estava fora. A única maneira que um gentil podia desfrutar dessas bênçãos era se fazer um prosélito, ou seja, um adepto desse povo. A Bíblia ela vai deixar muito claro que a vontade de Deus sempre foi que os estrangeiros participassem das bênçãos da salvação. Eu poderia deixar várias referências aqui para você, como por exemplo, Gênesis 22, 18, Êxodo 12, 49, Joel 2, 28 ao 32, Zacarias 8, 23, entre outras tantas. Só que a gente precisa entender que algumas vezes havia resistência por parte de alguns à chegada desses adeptos, desses prosélitos. Alguns judeus de fato
não gostavam muito desse trabalho missionário. Por exemplo, o profeta Jonas, ele parece ter sido um desses que não gostava, que não gostou de quando Deus deu uma oportunidade para o povo de Nínive. Ele pelo menos se comportou como uma pessoa dessa que não gostou. Mas você vê Deus repreendendo ele por conta disso. Por outro lado, nós vemos já, ainda no Antigo Testamento, registro de histórias de pessoas que passaram a ser adeptas dessa fé, que foram, por exemplo, que são dois exemplos muito conhecidos, que é Ruth e Raabe. Raabe era uma cananita que habitava em Jericó e Ruth era uma moabita. Essas duas mulheres, elas foram integradas, elas foram recebidas na comunidade judaica e pela vontade soberana de Deus, elas tiveram participação na história da redenção. Tanto Raabe quanto Ruth são citadas na genealogia de Jesus. Vamos para o ponto 3, que fala sobre alienados aos pactos das promessas. Eles eram estranhos às promessas. Os gentios, antes de Cristo, eram totalmente estranhos. As promessas que existiam, elas foram feitas a Abraão e elas não haviam alcançado nenhum gentio. Eles eram totalmente estranhos à aliança, estranho à promessa, estranho a qualquer outro tipo de pacto entre o povo e Deus. Essas alianças, elas foram acordos relativos às promessas do Messias feito a Abraão e aos seus descendentes. E foi pela fé nessa promessa que os santos da antiga aliança, eles obtiveram a salvação. Os gentios eram estranhos e estrangeiros. Não havia aliança com eles. Eles não estavam debaixo do pacto que tinha sido feito com Israel. Mas depois que Cristo morreu na cruz, tudo mudou para aqueles que não eram judeus. Tudo mudou para os gentios. Hoje, após a revelação contida na nova aliança, nós sabemos que os gentios, eles também estavam incluídos na promessa. Eles também estavam incluídos no plano divino. Isso, porém, só é possível por meio de Cristo, de modo que antes de Cristo, os gentios estavam excluídos das alianças. Os gentios sequer tinham noção dos pactos e das promessas. Por isso, eles estavam desassistidos de qualquer promessa, sem esperança nenhuma. E é aqui revelado outra vez que a grandeza do amor divino. Esses separados, distanciados, estavam mortos, esses gentios, pelo sangue de Cristo, foram inseridos nos pactos e tornaram-se herdeiros da promessa, como diz em Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Vamos para o terceiro tópico, sem esperança e sem Deus. O primeiro ponto é desprovidos de esperança. Antes de Cristo, não havia nenhuma esperança que os gentios pudessem encontrar. Não havia nada para eles poderem se basear. Os gentios não tinham esperança nenhuma de uma vitória sobre a morte, por exemplo. O futuro dos gentios era como uma noite sem estrelas. O mundo gentil, ele entregava-se ao prazer exagerado por não crer na eternidade e também por viver esmagado pelo fatalismo. Então, eles tinham essas teorias dos filósofos pagãos sobre a vida e sobre uma vida após a morte, por exemplo. Eles, nas melhores hipóteses, eles não forneciam nenhuma maneira ali de entender sobre isso, de compreender de que teria algo melhor para se viver. Então, a ideia deles era simplesmente só comer, beber e morrer, mais nada. Não tinham nenhuma perspectiva de um futuro, de algo que pudesse, de uma promessa, de algo que se relacionasse à eternidade, por exemplo. Eles não tinham uma promessa divina e dessa maneira nenhuma base para ter esperança. Hoje nós temos essa esperança, e essa esperança
ela está acima da normalidade das esperanças dos seres humanos. E até mesmo do povo da antiga aliança que ainda não conheceu Jesus como verdadeiro Messias. A nossa esperança, ela é transcendental, porque ela ultrapassa o limite da experiência. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4, está escrito: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada no céu para vós. Aqui Pedro ele quer dizer que, além de termos esperança de dias melhores, além de termos a esperança de que Deus vai responder nossas orações, além de termos a esperança de que Deus ele vai abrir portas em vários setores de nossas vidas, em várias questões das nossas vidas, nós temos a esperança de que um dia todo sofrimento, toda dor, todo mal vai ser dominado para sempre e sempre. Tudo estará sob o controle. Tudo está, melhor dizendo, sob o controle de Deus. Paulo disse ao imperador e governador Félix o seguinte: tendo esperança em Deus, como estes mesmos também esperam, de que há de haver ressurreição tanto dos justos como dos injustos. Paulo ele quis enfatizar que um dia todos nós morreremos, caso o Senhor Jesus não venha nos buscar antes disso, mas teremos a esperança que ressuscitaremos e viveremos com Ele para sempre. É sem dúvida a nossa mais sublime esperança, uma condição espetacular que antes os gentios, nós, não tínhamos. A esperança de viver algo além do que nós vivemos hoje. Tá? Vamos para o segundo ponto, que é sem Deus no mundo. Sem o Deus vivo, o mundo era tudo o que os gentios tinham. Eles não tinham nada além do que o mundo podia oferecer, do que a terra podia oferecer. E é bem verdade que quem não tem Deus não tem esperança. Eles tinham muitos deuses de pau e de pedra, mas não conheciam Deus vivo, um único e verdadeiro. Nem tinham relação alguma com Ele. Os falsos e imaginários deuses eram vingativos e caprichosos. O povo gentil vivia sob ameaça e debaixo de ditadura e medo. Eles não conheciam Deus Criador. Eles viviam sobre tudo o que de pior podia existir. Eles não tinham noção de conhecer o Deus que é Criador, o Deus que é sustentador, o Deus que é Redentor, que é Consolador. Eles estavam assim, sem Deus no mundo, onde não havia Deus algum. Olhar para o futuro sem esperança é algo terrível. Mas não ter fé no coração, não ter fé em Deus, é algo que nós podemos dizer que é trágico. E assim era o mundo gentílico, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós estávamos nessa mesma condição, mantínhamos inimizade com Deus e não fazíamos parte dessa nova sociedade que é a Igreja de Cristo. Mas nós fomos alcançados pelo amor, alcançados pela graça, e hoje nós fazemos parte disso. Hoje somos co-herdeiros de Cristo. Glória a Deus. Será que você pode digitar aí nos comentários ou dar um glória a Deus aí na sua casa pelo que Deus nos deu essa tão grande oportunidade? Conclusão. Acabando já rápido. Como nós vimos nesta aula, os gentios e a condição deles era de total desgraça. Eles estavam fora da promessa e a vida deles se resumia somente nisto: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas agora eles passam a ter uma esperança, pois através de Jesus, através de sua morte na cruz, eles recebem a reconciliação do homem com Deus e as promessas de um lindo porvir que abrange a todos, judeus ou gentios, desde que se reconciliem com Deus e façam parte do povo de Deus e da igreja de Deus. É impossível se considerar filho de Deus sem pertencer à igreja de Cristo.
pois ela é a eleita de Deus, e somente os que estão dentro dela estão predestinados para morar no céu. Amém? Que a sua vida tenha sido edificada por essa aula e que você tenha entendido que antes de Cristo nós éramos uma desgraça total, mas agora em Cristo nós somos herdeiros do céu, alcançados por uma promessa e predestinados para a eternidade. Que a sua vida seja abençoada. Até semana que vem. Graça e paz.